Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu terminei de assistir Reality Z, tá? E confesso que foi uma série que sim, eu gostei. Primeiramente eu queria começar, tá, esse vídeo dizendo que sim, tem spoiler, então se você não assistiu e pretende assistir, vai lá no Netflix, dá uma olhadinha antes e depois você volta aqui, claro, para deixar a sua opinião aí nos comentários. Aí você aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha e, claro, ativa o sininho das notificações, que é muito importante. E só para ressaltar, gente, eu adorei Reality Z, realmente me surpreendeu. Então vamos falar ponto a ponto do que eu gostei e do que eu achei que talvez não foi tão criativo assim. Primeira coisa que eu tenho que comentar são os preconceitos, né, com séries brasileiras e filmes brasileiros. O filme eu até entendo porque praticamente tudo que vai em cartaz na questão do cinema é aquele humor que a gente já está cansado, né, de assistir dentro do cinema. A gente sabe disso, que um monte de artistas brasileiros têm um potencial incrível, inclusive a gente vê às vezes atores brasileiros atuando em séries estrangeiras e principalmente em filmes de Hollywood. Isso é muito normal, mas os filmes brasileiros realmente muitas vezes eles decepcionam, né, a gente com total clareza, porque eles seguem o mesmo padrão e a mesma narrativa sempre. Mas nas séries brasileiras temos séries boas sim, e o Reality Z, ou Z, aí depende de como você preferir falar, né? Ele realmente vai ao oposto de tudo isso. É uma comédia meio com terror, tá? Apesar de assim, eu não ter dado muita risada, tem algumas cenas bem icônicas que realmente você olha e fala, mano, isso realmente é uma coisa que pode acontecer, né, em um apocalipse zumbi ou em algum apocalipse. Porque a gente sempre retrata, né, nas séries estrangeiras coisas padrão. Praticamente o padrão, e o Reality Z ele vai praticamente o oposto de tudo isso, e é justamente nesse ponto, né, que fez com que eu gostasse e respeitasse. Mas antes de assistir eu já vi um monte de gente metendo pau, falando que nossa, horrível, Sabrina Sato, mas calma que tem mais alguns pontos aí pra gente conversar. O visual do Rio de Janeiro, gente, que maravilhoso, que perfeito, que bem colocado, parabéns Netflix Brasil. Gente, os efeitos usados realmente me agradaram. Claro, alguns pontos, por exemplo, de fumaça, não foram tão plausíveis assim. Mas a questão da destruição do Rio de Janeiro, pontos pegando fogo, pontos explodindo, eu achei que foi muito bem colocado, muito bem feito, tá? Então, efeitos especiais foi bem colocado nessa série, que às vezes em algumas séries a gente até olha assim e fala, nossa, mas como isso? Como colocou isso, né? Meu Deus do céu! Mas não, Reality Z tem sim os efeitos bem legais, inclusive eu adorei, sabe quando sai aquela imagem assim, mostrando assim de cima do Rio de Janeiro? Eu acredito que se você viu, você vai ter talvez aí a mesma opinião que eu, porque aquelas imagens aéreas foram muito bonitas e muito bem aplicadas. Como eu havia comentado já, né, no início, comédia e terror. Foi uma coisa que funcionou, tá? Inclusive a narrativa e o enredo que temos ali, sabe? Todos aqueles acontecimentos, um atrás do outro, eu achei que deixou a série bem ativa. Lembrando que eu acho que cada episódio aí tem de 20 a 35 minutos, são episódios bem curtos, então dá para você maratonar praticamente aí um dia. E isso que tornou bem interessante, sabe? Não teve preguiça, vamos supor, de eliminar os personagens, né? Então eu adorei essa narrativa, não teve preguiça mesmo para acabar com os personagens, né? Exemplo, o deputado, exemplo, o peixe, exemplo, né, a assistente do deputado. Gente, foi realmente, teve um massacre ali, praticamente todo mundo morreu, né, se a gente olhar assim. Então eu achei muito bem colocado, tá? Isso eu adorei, não teve preguiça, né? Porque a gente vê algumas séries de zumbi, parece que o pessoal tem preguiça de matar as pessoas e realmente os acontecimentos, né, eles encaixam. Uma outra observação que eu coloquei, tem mais sentido do que séries, né, famosas, por exemplo, The Walking Dead. O que é a questão de ter mais sentido? Gente, uma das curiosidades que eu tinha, por exemplo, né, vamos dizer assim, o pessoal mataria por comida, né? O pessoal mataria por determinadas outras coisas, por coisas mais simples, né? Decidir quem fica no lugar.
Isso às vezes a gente acontece no The Walking Dead, mas ele é maquiado, assim, tem toda uma trama. Não, ali é totalmente direto. Ah, por que o cara ali não merece, né, ficar? Ah, porque ele é traficante. Mas ninguém sabe se o cara é traficante mesmo, né? E o cara é professor de matemática, pelo que eu me lembro aqui. Então, entendeu? É aquele sentido de você, né, falar que uma pessoa é determinada coisa, né? E rápido, sem ficar muito ali, não sei, isso, aqui. Não, é realmente uma coisa que a série mostrou. Os corruptos, né? Como a gente tem o deputado, tem os corruptos também, né? E no final ele continua sendo corrupto, ele era corrupto, por exemplo, na Câmara dos Deputados, né? E tudo mais, ele continua sendo corrupto. Então isso é uma característica que nunca se perde, né? A pessoa vai se transformar ali no apocalipse zumbi. Então eu achei muito interessante essas colocações, né, que foram, né, aplicadas ali mesmo, que tornam a história muito interessante, mais interessante do que, né, vamos dizer assim, os acontecimentos de outras séries famosas. Um grande exemplo que temos é a comunicação. Como é dentro de um reality, né, que é onde aconteceu o Olimpo, né, aconteceu o reality show. Então ali tem uma comunicação via satélite que você consegue se comunicar, né, com o mundo. E é uma coisa que eu sempre me perguntei em The Walking Dead. Gente, não é possível, né, que eles não consigam uma comunicação mundial. Então é uma coisa que talvez faltou em The Walking Dead, né, até ter sido explorado para você jogar o The Walking Dead para outros universos. Claro, nos quadrinhos não tem? Não tem, mas na série você tem essa liberdade de jogar, né, no mundo universal. Então é isso talvez que faltou nas séries mais famosas e eles colocaram ali com uma clareza, com uma facilidade, com uma coisa bem direta, sabe? Sem muita enrolação. Uma coisa, claro, não me agradou foi o final, tá? Já digo que o final, nem vou comentar muito sobre o final, né? Porque às vezes tem pessoas que mesmo a gente comentando que tem spoiler, ela assistem, né? Para depois assistir a série. Então, em respeito a todos vocês, mesmo tendo spoiler, eu não vou falar o final, mas já digo, não me agradou, podia ter sido um final super, hiper, mega melhor. Claro que ele deixou um gancho, inclusive, para uma segunda temporada. Inclusive está no top 10, tá, da Netflix, o Reality Z. Eu acredito que vai sim ter uma segunda temporada. Já demorou para sair a primeira temporada, né? E anos aí que já era para ela ter saído, mas talvez aí saiu numa hora certa, saiu no momento certo e com toda certeza eu acredito que vai sim ter a segunda temporada. Sabrina Sato realmente não sabe atuar. Ela fez uma participação especial, muita gente confundiu, né? Uma participação especial com uma personagem que a Sabrina Sato faria, né? Não, ela foi Sabrina Sato mesmo, vamos dizer assim, né? Ela foi o que ela é mesmo, mas assim, a questão da atuação de quando ela é mordida, gente, realmente deixa muito a desejar e fizeram certo. Não, vamos fazer ela como se fosse uma participação especial e pronto. Uma outra coisa que eu achei muito legal, né? Legal assim, vocês vão entender, tá? Mas é triste. Ela traz a realidade do que é os preconceitos. Como eu falei, tinha um professor de matemática, todo mundo apontou no cara, falou que ele seria um traficante. O próprio deputado, né, corrupto, uma outra crítica à sociedade também. Então teve uma crítica, uma coisa geral assim de críticas que com toda certeza ocorreria tranquilamente um apocalipse zumbi, né? Então tem todos esses pontos que eu achei muito positivo para a série e parabéns porque não teve medo algum, sabe, de expor ideias, informações, opiniões e com muita clareza do que realmente é na sociedade. E é isso, pessoal, eu adorei a série, eu acho que foi muito bem colocada. Como eu comentei, teve pontos muito importantes, muitas vezes ali se perdia um pouquinho no enredo, talvez alguns personagens ali um pouco fracos, né? Que nem no caso a gente tem 2 policiais, a hora que o pessoal tá indo lá no mercado, eu achei muito ruim a participação daqueles 2 personagens, tá? Mas sim, a gente tem alguns pontos bem legais, pontos bem importantes e sim, tem qualidade e tem muita chance de ocorrer a segunda temporada. Então eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo, tá, nos comentários, que é sempre importante. Aí você aproveita, deixa o seu like, se inscreva no canal para crescermos cada vez mais e compartilha, que ajuda demais. E nisso você aproveita também para ativar os sininhos das notificações. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!